chegar, vai chegando. Então, ó, a gente falou até a semana passada dos aspectos políticos e do segundo reinado, tá? E hoje a gente vai iniciar os aspectos socioeconômicos que permearam o Brasil ali durante esse período. Então, é muito importante, certo, que vocês dominem esse assunto de segundo reinado, por ser um assunto muito recorrente no Enem, tá? Então, assim, sempre cai questões sobre Brasil e Império, e em especial, do período imperial, o segundo reinado é o mais recorrente. Então, assim, tem questões, tem algumas características, tem algumas coisas que vocês precisam conhecer quando se trata do segundo reinado. Alguns acontecimentos, é, algumas características do segundo reinado, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu coisar aqui a tela. Então, ó, como eu falei, né, o segundo reinado, economicamente, ele foi um dos melhores períodos da história do Brasil. Né? Pedim, ele estava na hora certa, no lugar certo, do ponto de vista econômico. Mas também considero que ele tinha a faca e o queijo na mão para todas as oportunidades possíveis para fazer do Brasil uma grande nação industrial. E não fez. Então, por que ele não fez, a gente vai discutir ao longo aí desse capítulo e dessas discussões sobre o segundo reinado. Mas, se ele tivesse tomado outras atitudes, muito provavelmente nós teríamos sim um Brasil como uma das principais potências econômicas industriais do mundo, né? Que de fato a industrialização do Brasil ela só virou uma política pública de fato com Vargas a partir dos anos 1930. Então, o Brasil saiu muito atrasado nesse processo de industrialização e um dos, um dos, uma das coisas que nós podemos perceber, né, a nossa economia atual ela ainda sofre em virtude disso. Né? Nós não temos produtos que são temos, né? Mas é uma minoria de produtos que são extremamente especializados e tal. Óbvio, né? Nós exportamos até avião, mas ainda temos uma dependência muito grande do setor agroindustrial, tá? Então vamos lá. Então, só para a gente iniciar e, né, conversar um pouco, só para a gente lembrar, né, e o que vai, sei lá, quais são as características do período colonial, né, para a gente depois analisar se houve ou se houveram algumas permanências, o que é que mudou, o que é que permaneceu desde o período colonial. Então, quando a gente fala do período colonial, nós lembramos que ocorreram dois grandes ciclos econômicos durante o período imperial, durante o período colonial, desculpem. Quais foram esses dois grandes ciclos econômicos? E aí, pessoal? Quais foram os dois grandes ciclos econômicos do Brasil durante o período colonial?
nós temos um primeiro, né, momento, o primeiro produto que de fato começa a ser explorado no Brasil é o pau-brasil, né? Mas ele não é considerado por muitos um grande ciclo econômico. Então, quais são os dois grandes ciclos econômicos do Brasil colônia? Quais são o que o Brasil ali ele vai explorar, vai produzir, né, durante o período colonial? Cana-de-açúcar, muito bem. O café vai vir agora no segundo reinado, né? Mas cana-de-açúcar já foi um. Valeu, Tawane, né? Então, lembra, galera, irmão, olha, vocês não podem esquecer disso aí. Então, ó, açúcar foi o primeiro grande ciclo econômico brasileiro. Então, o Brasil dependeu e foi sustentado pelo açúcar ali, né, desde ali mais ou menos 1530, que é quando começa de fato a ocupação e o estabelecimento aqui no Brasil, até o fim, até ali mais ou menos o final do século XVII e tal, nós temos uma grande influência e uma grande importância do açúcar para a economia brasileira. Só que aí vem no final do século XVII, depois da expulsão dos holandeses, a concorrência com o açúcar antilhano e acabou caindo. E tem o segundo grande ciclo econômico do Brasil, que ocorre a partir do processo de interiorização, né, e que ocorre no século XVIII no Brasil, né, que foi o ciclo do ouro, pessoal. Então, de forma alguma vocês podem esquecer. Então, cana-de-açúcar e ouro foram os dois grandes ciclos econômicos que o Brasil viveu durante o período colonial, certo? Então, quais são as principais características que a gente vê tanto em um como em outro? A principal delas é que as pessoas que vão ganhar dinheiro, as pessoas que estão vinculadas a esses processos econômicos, são pessoas ligadas de alguma maneira à coroa, tá? Segundo, eles são dependentes de que tipo de mão de obra? Exatamente, Tawane. Mão de obra escrava. Então, ó, desde que os europeus, os portugueses, eles começaram a se estabelecer no Brasil, certo? É, a mão de obra escrava africana, ela foi o motor da economia brasileira. Tanto que, durante o período colonial, se dizia o seguinte, que os escravos eles eram as mãos e os pés dos senhores de engenho. Ou seja, nada se fazia, nada se produzia sem que houvesse um dedo, sem que houvesse a mão, sem que houvesse o trabalho dos escravos. E isso perdurou, né, durante todo o período colonial e durante praticamente todo o período imperial brasileiro. Tá? Então, quais as mudanças e permanências que ocorreram na economia brasileira com a independência em 1822? Então, uma permanência é justamente essa. Então, o Brasil continuou focado na mão de obra escrava, o Brasil continuou dependente economicamente do, da agroexportação. Né? Então, isso são algumas permanências. Mudanças. O Brasil agora não depende mais administrativamente, consequentemente, também economicamente, de Portugal, mas ele contrai outras dívidas agora com a Inglaterra. Então ele
sai de uma dependência e vai para outra, né? Nós temos ali no primeiro reinado um período de grande instabilidade econômica causada principalmente pela Guerra do Paraguai, do Uruguai, desculpa, né? Ainda o processo de independência do Uruguai, que gerou uma crise política muito grande no Brasil, certo? Então isso é um dos fatores. E aí segue a próxima pergunta, né? Quais os fatores responsáveis pela diversificação econômica e social no governo de Dom Pedro II? E são dos aspectos que nós veremos. Tá? E por que a instituição escravocrata entrou em processo de desagregação no Segundo Império? Então isso é outra coisa que nós veremos ao longo dessas aulas, tá bom? Então, ó, falar rapidamente, né, um resumo dessa economia aí no Segundo Reinado. Então, ó, o café, né, que vai ser, como o Tawane colocou ali, ele vai ser o principal produto brasileiro ali no Brasil Império, em especial no Segundo Reinado. Porque assim, o café ele começa a ser plantado para consumo interno no final do século XVIII. Mas é no século XIX que ele vai começar a ganhar importância econômica. Então, assim, o café ele vira esse grande produto do Brasil, substituindo os outros produtos como cana-de-açúcar, tabaco, algodão, né? A partir da segunda metade do século XIX. Até então ele tinha importância, mas ele dividia com esses outros produtos aí a importância, né, das exportações. Então, a partir de 1850 é que vai ganhar de fato, vai dar esse boom na exportação de café, né? Que acaba superando o açúcar, o tabaco, o algodão, os outros produtos que o Brasil exportava também muito, né? Mas o café ele se torna um produto tão importante, mas tão importante da economia brasileira, que se você pegar e analisar um pouco da balança comercial brasileira ali no século XIX, você vai ver que em alguns momentos o café corresponde a 90% do que o Brasil exportava, de tudo que o Brasil exportava. Então veja a dependência enorme que o Brasil tinha do café, né? Então era uma dependência absurda que o Brasil tinha. Entretanto, vale salientar que, como está colocado aí, o açúcar não deixou de ser produzido, o tabaco não deixou de ser produzido, o algodão, o cacau, enfim. Os outros produtos eles não param a sua produção. Mas, economicamente, nós temos o boom da lavoura cafeeira. Tá? Em paralelo a isso, existe ali no estabelecimento da lavoura cafeeira essa transição do trabalho escravo para o trabalho livre, que ocorre principalmente a partir da proibição do tráfico em 1850, que a gente vai falar com mais detalhes daqui a pouco. E, né, a partir daí, muito do que era gasto, né, para se comprar escravo acaba sendo direcionado para outras coisas, que acabou gerando, né? Então, o fim do tráfico negreiro ele foi um dos fatores também que estimulou um princípio de industrialização no Brasil. É uma industrialização extremamente incipiente e quase insignificante, na verdade, o que nós temos, né? A gente não pode utilizar o termo até industrialização, para mim, é muito forte. Nós temos aqui fabriquetas no Brasil. Uma ou outra indústria, mas assim, grandes indústrias, isso aí não existia no Brasil, tá bom? Então, ó, um dos aspectos muito importantes que tem a ver com a questão econômica e social é a relação com o tráfico negreiro. Por quê? Porque era um
um ponto da economia, né? Era um produto, porque para nós hoje, né, é pesado utilizar essa nomenclatura, mas que de fato ali no século XIX o africano ele era um produto, ele era comercializado e era um produto extremamente valioso, né? Então, diante dessa valorização aí do escravo, o tráfico negreiro era uma atividade extremamente lucrativa, né? E, obviamente, a gente tem ali no século XIX uma pressão muito grande contra o tráfico negreiro. E nós podemos perceber como essa pressão internacional ela vai refletir, né, nesse processo de chegada, né, de escravos no Brasil. Nos primeiros 50 anos do século XIX, ou seja, entre 1800 e 1850, estima-se um número em torno de 1.700.000 escravos desembarcados no Brasil. Enquanto de 1530 até 1800, ou seja, praticamente aí 300 anos, o número foi de cerca de 2 milhões, ou seja, em 50 anos chegou praticamente a mesma quantidade que havia chegado no Brasil em 300 anos. Então vejam, em quase 300 anos, né? Então vejam o quão foi grande ali o tráfico negreiro nesses 50 primeiros anos do século XIX. Né? E assim, isso aí são os números, obviamente, oficiais, fora, obviamente, o que a galera só negava, né? Fora o que chegava por baixo dos panos, porque, tipo, chegava, se hoje a galera só nega imposto, imagina nesse período com um produto tão caro quanto era o escravo. Então, sei lá, provavelmente os caras colocavam ali um dinheirinho por baixo do cara que ia fiscalizar a quantidade de escravos e, sei lá, se tinha 200, ele botava lá que tinha 150, né? E o cara dava um percentual para ele por fora e vendia esses 50 a mais aí sem pagar imposto e ganhava dinheiro em cima disso. Então, assim, é bem. Peraí, pessoal. Ah, não. Pensei que eu não estava gravando. Então, é bem delicada essa situação, tá? Então, apesar desse aumento do tráfico, o contexto internacional era cada vez pior. Por exemplo, a Inglaterra, em 1807, proíbe a importação dos escravos africanos em suas colônias e acabou pressionando os outros países a fazerem o mesmo. E a Inglaterra ela tinha alguma preocupação humanitária nessa restrição? Nada disso. A preocupação deles era estritamente econômica. E aí vamos lembrar, a Inglaterra é onde vai se desenvolver no primeiro momento, em grande parte, a primeira revolução industrial. Diante disso, o desenvolvimento do capitalismo, o desenvolvimento das indústrias, das fábricas que ocorrem na Inglaterra é incompatível com o modo de produção escravista. Por quê? Porque o escravo ele não produz. Né? Ele não é um consumidor, desculpa, ele produzir, ele produz, ele não é um consumidor, ele é um produto. Né? Então, o sistema escravista ele não entrava para o desenvolvimento. Então, com raras exceções, os escravos não recebiam nenhum tipo de remuneração. Né? Então, assim, isso fazia com que tivesse uma série de trabalhadores ali que não ganhavam, que não recebiam pelo seu trabalho, né? Que o que eles produziam iam para os seus senhores, que vai ser uma família consumindo, em vez de você ter lá, sei lá, 15 famílias consumindo, você vai ter só uma. Então, por isso, dentro da lógica capitalista, eles vão defender. E óbvio que os traficantes de escravos, eles percebem que esse contexto internacional não era favorável.
E diante disso, né, eles começam é, a, a pensar, né, e dizer, meu irmão, é o seguinte, a proibição do tráfico negreiro, cedo ou tarde, ela vai acontecer. Então, vamos ganhar o máximo de dinheiro possível. Imagina que tu tem um produto que é extremamente lucrativo e você começa a perceber, né, internacionalmente, que esse produto provavelmente ele vai se tornar ilegal de alguma maneira. Né? Como eu estou dizendo, por mais que pareça desumano e frio, né, o que eu estou falando, mas a gente tem que entender de acordo com o contexto da época. Né? Então, assim, então os caras, meu irmão, vamos lucrar o máximo possível, já que daqui a pouco, né, a gente não vai poder mais ganhar dinheiro com isso, então vamos lucrar o máximo. Então se intensifica o comércio, o tráfico de escravos por conta disso, né, por conta desse contexto internacional. Diante disso, né, o parlamento britânico ele aprova o Bill Aberdeen. Então, por que isso acontece? Vamos lá. Em 1810, quando houve a abertura dos portos às nações antigas, às nações amigas e tal, né? Dom João VI ele fez uma série de tratados com a Inglaterra, entre os quais, nesses tratados, existia uma parte lá, uma cláusula, que tratava que o Brasil se comprometia, na verdade, a acabar com o tráfico negreiro a partir de 1831. Aí vamos lá, o Brasil se tornou independente em 1822. Né? Então, teoricamente, esses tratados não valem mais. Só que a Inglaterra prende Dom Pedro I e faz ele, é, como é, ele revalidar esses tratados, né? Porque antes tinha sido feito com Portugal e agora ele vai revalidar. E o Brasil continuava ali, diante daquela situação, comprometido a acabar com a escravidão no ano de 1831. E aí vamos entender o contexto. O que é que acontece no Brasil em 1831? Dom Pedro I capou o gato para Portugal, começa o período regencial brasileiro, extremamente conturbado, enfim. De fato, essa cláusula desse contrato nunca foi, né, desse tratado, nunca foi cumprido. Então, diante disso, né, o parlamento britânico aprova o Bill Aberdeen, que diante desse tratado que havia sido feito, ele diz, ó, nós firmamos um tratado que não foi cumprido. Diante disso, nós vamos conferir à nossa marinha o direito de aprisionar os navios negreiros em águas internacionais. E no caso do Brasil, até mesmo que esses navios estejam em águas brasileiras, já que o Brasil tinha um tratado com a Inglaterra que não havia sido cumprido. Tá? E o resultado dessa pressão da Inglaterra foi o estabelecimento, a aprovação da lei Eusébio de Queiroz. Mas ela não vem do nada. Ela só vem depois de uma ameaça dos ingleses de bombardear o Rio de Janeiro. Inclusive, sobre isso, tem um documentário muito bom, vale muito a pena para vocês entenderem esse contexto socioeconômico ali do Segundo Reinado, que é um documentário do History Channel chamado Mauá, o Primeiro Gigante, que saiu, são 3 séries, na verdade. Gigantes da Indústria, que aí fala sobre os grandes conglomerados lá dos Estados Unidos, ali da transição do século XIX para o século XX. Tem Gigantes do Brasil, que aí você pega esses grandes, né, conglomerados aqui do Brasil. E foi feito um especial sobre Mauá, que é Mauá, o primeiro gigante. E aí tem um dos episódios que fala justamente sobre a aprovação da lei Eusébio de Queiroz. Vale muito a pena vocês virem esse documentário. Então, os episódios são bem curtinhos, em torno de 25 minutos cada um, tá bom?
Mas, enfim, o que determinava a lei Eusébio de Queiroz? Que estava proibido definitivamente a importação de escravos. Mas estou lendo um livro agora que é A Crise no Sistema Colonial e Implementação do Império, e tem um trechozinho que ele fala sobre escravidão e tal, enfim, ele vai falar sobre essas coisas. E ele mostra lá que entre 1831, quando teoricamente a escravidão já deveria ter acabado no Brasil, e 1856, ou seja, mesmo depois da aprovação da lei Eusébio de Queiroz, a estimativa é que nesse período de tempo tenham chegado cerca de 760 mil escravos no Brasil. Né? Então, para vocês verem a quantidade de escravos que chegaram ao Brasil. Então, ó, vamos ver, né, a partir aqui do Bill Aberdeen, o que muda. Então, ó, Bill Aberdeen aqui, 1845. Olha a quantidade de escravos que chega ao Brasil naquele ano. 3 anos depois, a gente tem, ó, praticamente triplicou a chegada de escravos no Brasil. E se nós pegarmos, né, só aqui, ó, de 45 para 46, a gente tem mais que o dobro, ou seja, um aumento de mais de 100% da chegada de escravos no Brasil. Né? Então, mais de 100%. Então, sai de 19 mil para 50 mil. Depois vai aumentando aqui gradualmente, mas aqui já diante de toda essa pressão do governo brasileiro, ele já começa aqui, ó, a cair um pouco, certo? E veja, ó, 1851 já não podia mais se trazer escravos, importar o tráfico intercontinental de escravos, já não podia, mas mesmo assim, ó, continuava chegando. E existem relatos de até 1856 chegando escravo no Brasil, tá? Então, como uma vez um aluno perguntou, professor, mas o tráfico não foi proibido? Eu disse, certo, mas o tráfico de droga é proibido e continua, o tráfico de armas é proibido e acontece. Então, assim, não é porque tá fora ali da lei, né, que a coisa vai deixar de existir, certo? Mas, óbvio que, à medida do tempo, vai ficar inviável e ele vai realmente cessar o tráfico intercontinental. Mas ele acaba sendo modificado, ele acaba sendo transformado de tráfico intercontinental, então deixa de vir do continente africano e passa a existir o tráfico interprovincial. E por que isso acontece? Vamos lembrar, grande parte dos escravos ainda estavam no Nordeste, mas vamos ver. A partir de 1850, a gente tem um boom da cafeicultura. Então, há uma demanda ali no Sudeste do Brasil, em especial no Rio de Janeiro, certo? Que é onde a lavoura cafeeira ela vai mais utilizar a mão de obra africana. Em São Paulo, ela vai usar uma quantidade infinitamente menor. Não é que não usa, usa sim, mas você numa quantidade bem menor. No Rio de Janeiro, ela vai ser muito mais utilizada. Então, se substitui o tráfico intercontinental pelo interprovincial, já que cana-de-açúcar já não dava tanto lucro mais, né? Então, muita gente começa a vender os seus escravos aqui para o Sudeste. Outra coisa que vai substituir a mão de obra escrava africana, né, são os imigrantes. Então, os imigrantes também vão ser muito importantes para essa substituição, certo? Em especial italianos e alemães, certo? Então, falando, para a gente iniciar aqui sobre a imigração europeia, então a gente tem que entender
o momento internacional que acaba favorecendo esses imigrantes a virem para o Brasil. Primeira coisa é o contexto da Europa. Então vamos ver. Por volta aí de 1850, 60, tanto a Itália como a Alemanha estão passando por conflitos internos que são seus processos de unificação. Então, lembrem que assim, os outros países europeus eles já tinham se unificado ali desde o final do, do século XIV, XV, enfim, mas Itália e Alemanha não tinham passado por isso ainda, certo? Então, todo o processo todo não, mas assim, os processos de unificação e tal, eles acabam vinculados a conflitos, a guerras, né? Então, uma guerra ela vai gerar fome, ela vai gerar miséria, ela vai gerar uma saída das pessoas, uma fuga, né? Vai gerar os refugiados. O conflito ele gera refugiados. E muitas dessas pessoas elas buscavam os Estados Unidos como porta de entrada para a América. Só que por volta de 1840, 1850, os Estados Unidos começam a restringir mais fortemente a entrada de imigrantes. Antes era mais aberto, mais flexível, eles passam a restringir. E diante disso, o Brasil ele passa a ser, dentro daquela conjuntura política ali do século XIX, uma alternativa viável para que esses grupos viessem aqui para o Brasil. Então, tanto os italianos como os alemães, eles vêm principalmente para trabalhar nas lavouras de café de São Paulo, né? Então, veja aquela substituição que eu tinha dito para vocês, mas também eles vêm para colonizar o sul do Brasil. Por quê? Porque era uma região conflituosa, era importante para a demarcação de fronteiras, né? Então, era preciso ocupar o sul. Então, se mandavam também imigrantes para lá. Então, a gente percebe até hoje essa influência imigrante, por exemplo, lá no sul do Brasil. Então, quem conhece ali Blumenau, né, em Santa Catarina, que tem a Oktoberfest, que é a festa da cerveja, que só tem lá em Munique, na Alemanha. As cidades de Gramado, Canela, né, para quem conhece lá, tem uma estrutura que lembra muito as cidades alemãs, né? Então, assim, tem toda essa influência. Em São Paulo tem uma influência muito grande dos imigrantes italianos. Então, tipo, nós temos lá bairros que são ainda de descendentes de italianos. A Mooca, o Brás, enfim, são bairros que são bem ainda voltados para essa cultura tradicional italiana, né? Então, tipo, se você pegar ali o paulista, ele tem essa influência muito forte ainda do italiano. Por quê? Principalmente, vamos lembrar que os italianos que vêm para cá são aqueles italianos do sul, que eles são mais efusivos e tal. E você conversar com um paulista, você percebe justamente esse tipo de característica. Então, os caras falam alto pra caramba, gesticulam pra caramba, falam muito palavrão. Isso é típico lá dos italianos. Então, o paulista ele carrega muito forte esse sangue italiano em grande parte da sua população. E influencia até na formação do esporte, né? Então, a gente tem o Palestra Itália, que hoje é o Palmeiras, né? Que era um time de futebol formado eminentemente por imigrantes italianos, né? Depois tem uma separação, que é quando se funda o Corinthians, também que vai ter essa influência aí italiana.
tá? Então, lá em São Paulo tem muita essa influência. Então, pessoal, a gente vai parar por aqui hoje, certo? Depois a gente vai continuar com as políticas de imigração, o que aconteceu, como é que se estimulava essa vinda desses imigrantes para o Brasil. Beleza?